Olá a todos e todas. Estamos chegando por aqui nessa quarta-feira congelante. E sejam bem-vindos, muito bem-vindas, almas. Eu costumo dizer almas perfumadas que vão se conectando nesse momento aqui com a nossa egrégora, templo de ser, né? Onde a gente agrega múltiplos templos sagrados, múltiplas culturas e religiões, né? Um espaço-tempo aberto, né? De convívio, sem julgamento, sem rótulo, né? Então a gente vê a espiritualidade como um todo, sem uma religião específica, até porque às vezes a gente fala a partir de religião, às vezes a gente fala a partir de cultura, às vezes a gente fala a partir de uma filosofia ou inclusive de um olhar terapêutico. Tô com frio, tô de chapéuzinho. Se a gente continuar fazendo essas lives, vocês vão me ver cada vez mais encasacada. Tô aqui até me cobrindo um pouquinho mais. E é assim mesmo, espero que você esteja bem, você que está se conectando comigo nesse momento e com toda a egrégora, que você fique aí na sua casa de forma confortável, tranquila, pra gente ter aquele momento de conversa. A ideia é que a gente tenha uma conversa, uma reflexão, meditação, mas aqui junto com a egrégora, então, ou seja, estamos ao mesmo tempo eu conversando, eu, Charlene, conversando com vocês, mas também vocês recebendo todo o apoio que vocês necessitam no momento, né? Sempre baseado nas conversas que a gente tá e aquelas coisinhas que vão dando aquela mexidinha, né? Que, nossa, escutei isso e foi pra mim. Tenha certeza que você vai estar recebendo alguma coisa também. A conversa sobre hoje não. Conversa de hoje, deixa eu ver se eu consigo pôr um pouquinho mais perto aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, achei que ficou melhor. Conversa de hoje, então, é sobre uma vida mais consciente na Terra. Nossa, Charlene, que profundo, mas ao mesmo tempo eu não quero olhar muito para isso. Porque provocar sobre essa vida mais consciente na Terra significa olhar para nós mesmos, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas diárias. Não é distante, é sobre o sim ou não que eu dou no meu dia a dia, sobre como eu faço as coisas, como são as minhas atitudes, né? E isso é uma vida mais consciente na Terra. Se falando aqui, né? Todos esses nossos encontros aqui, eles têm sido, né? Só uma paradinha aqui. Seja muito bem-vinda, né? Para você que entrou nesse momento. Vai se conectando, ficando bem à vontade aí na sua casa, para a gente ter esse momento de conexão e que nós, né, eu, Charlene Amarante, e toda a egrégora aqui do Templo de Ser, consiga de alguma forma levar uma mensagem, um conforto até você. Então, quando a gente fala, voltando, quando a gente fala sobre essa vida mais consciente, né, por uma vida mais consciente aqui na Terra, e
a gente vem trabalhando, né, nas lives anteriores, falando sobre essa parte, tanto eu quanto a Maria Cris, de a gente entender que somos seres espirituais vivendo essa experiência humana. E só aí já muda a perspectiva da vida, porque a gente sabe que estamos de passagem, né, que é uma experiência humana aqui na Terra, mas que nós somos seres espirituais. E quando a gente pensa que nós somos seres espirituais, a gente lembra que somos divino e que estamos divinamente humanos aqui. Então, como eu vivo essa vida humana, mas de forma divina na Terra? Essa é a nossa maior jornada, de a gente conseguir se manter acordado e quem adormece, despertar novamente. São várias fases da vida que a gente tem, né? Quando nós somos crianças, a gente está totalmente aberto, então tem algumas pessoas que lembram mais do campo espiritual. Eu sou uma que lembra muito, né? Eu vivi direto no campo astral. Eu ia, para mim, a parte mais bonita do dia era quando eu ia dormir, ia para o campo astral, que eu dizia que eu ia para casa, eu retornava ao lar. E essa era a consciência que eu tinha quando era criança, desse ser espiritual, vivendo essa experiência humana. E eu retornava, e eu dizia que eu retornava de manhã cedo. Mas, então, a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Fizemos essa grande viagem aqui para a Terra. E temos essa vida aqui para viver. Claro que sim, uma vida humana, uma vida material, no sentido de materializar as coisas, ter uma vida confortável, boa, ter sonhos, realizações, né? Tudo isso é normal. A gente não está dizendo para se desapegar de tudo e virar, né, vão virar um Buda, virar um santo, virar alguma coisa. Não é sobre isso. É apenas essa perspectiva de a gente ser mais consciente, né, na nossa vida na Terra. Ou seja, o que vai mudar nisso? Vai mudar como eu me relaciono em primeiro lugar comigo mesmo. Então, porque a partir desse momento, eu sei que eu sou um ser divino vivendo essa experiência na Terra. E eu falo, eu vou tirar minhas mãos aqui, que eu gosto de falar com as mãos. E eu falo que esse corpinho aqui é, né, a melhor roupinha que eu posso vestir. Mas e como eu trato ele, né? Aí já é a primeira coisinha, como que eu me cuido, né? Eu tenho esse tempo de olhar para mim, e esse cuidado, eu não estou necessariamente falando da parte mais estética, digamos assim. Eu estou falando do autocuidado, do merecimento, do valor, do tempo de qualidade que eu tenho comigo mesmo. Vocês têm isso para vocês? Vocês dão aquela parada para olhar para a vida, ou tirar aquele dia e dizer, esse dia é meu. Esse eu não vou fazer nada, ou vou fazer o que eu quiser, né? Algo que traga uma alegria para você, porque enquanto nós somos crianças, né? O brincar, ele traz essa sensação de alegria, e é também como a gente aprende muitas das coisas. A arte brincante, ela é muito importante, mas quando nós somos adultos, normalmente as nossas brincadeiras são os nossos hobbies, né? Então, o que eu gosto de me dedicar a mais, né? O meu hobby, que era antigamente o meu hobby, que era dançar, acabou de tanto que eu gosto, acabou também virando profissão, e hoje eu trabalho com as danças, né? Com um olhar terapêutico. Então eu fundi as práticas terapêuticas com as danças, e
e sou muito feliz nisso. Então trabalho ainda com o que era meu hobby, mas tenho outros, né? Por exemplo, de desenhar, que eu gosto. E vocês se dão essa permissão? Esse é o primeiro aspecto, né? Da gente criar esse auto-olhar, esse autocuidado, de se dar de presente coisas, um momento ou alguma coisinha ali que você goste também, né? Ou, né, eu sou campeã nisso. Ir lá na cafeteria tomar aquele café especial que eu gosto, com aquela fatia de bolo gigante. Sentar com prazer, né? Que a gente chama de lilo, né? Que é o prazer em si, e se permitir a ter esses momentos prazerosos de vida. E por que isso é importante? Porque aí você está dizendo em primeiro lugar um grande sim para você, né? Então aí já muda a perspectiva da tua vida. Então você já cria consciência sobre esse aspecto. Opa, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra e tenho que cuidar desse corpinho, tenho que cuidar, né, desse ou visão quântica, né, desse acúmulo de matérias, mas que eu tenho que olhar para isso. Então a provocação, a primeira, né, eu gosto de fazer essas provocações conscientes aqui, você faz isso para você mesmo? Você tira esses pequenos momentos de pausa? Você gosta do que vê no espelho? Você se alegra quando você se olha? Ou quando você para, né? Como eu sentei aqui no sofá, vem pesado. Porque aí, a partir daí, a gente precisa fazer as lições de casa. Porque se a alma para e sente peso, alguma coisa não tá legal. Aí já começa a primeira revisão para essa vida mais consciente, porque a gente vem para cá para ser feliz e evoluir, né? Então a gente tem sim lições de casas evolutivas, mas a gente veio também para ter uma boa vida. E essa é a questão de se permitir a viver. Você se permite a ter esses momentos, a se olhar, a dizer esse grande sim para você mesmo? Aí falando nessa vida consciente aqui na Terra, perdão, e as atitudes, fora o primeiro relacionamento que eu vou ter, porque tudo são relações, né? Mas o primeiro relacionamento que eu vou ter é comigo mesmo. Aí são com as pessoas do teu entorno, né? Se você é casada, casado, se você tem filhos, como que são essas relações? Aí a gente só, né, um pouquinho maior com o teu entorno. Aí a gente vai crescer um pouquinho com a comunidade. Aí a gente vai crescer um pouquinho e vai olhar para o nosso território também. Porque foi a partir do nosso território que a gente chegou nessa conversa para olhar, né, para tudo isso, para todos nós. E como nós somos todos interligados, lá no final todos somos um. Isso com certeza. Mas quando a gente fala então de pequenas comunidades, desses entornos, aí também interfere essas egrégoras. Assim como eu falei que aqui no Templo de Ser nós temos a egrégora que é multidisciplinar, multicultural, multireligiosa, né? As ligações aqui também vão interferir. E quanto mais a gente se autotrabalhar nesse sentido de criar essa conexão que toda relação
importa, toda relação importa. O como você trata as outras pessoas, o como você se relaciona com elas, sem o palco, né? Às vezes vocês me veem no palco, mas o dia a dia a gente está fora. E como isso acontece? Como que acontece essas relações? E essa é a vida mais consciente. Às vezes a gente acha, meu Deus, eu vou fazer um algo e vou receber uma grande consciência. Não, é no dia a dia, no dia após dia, com as nossas rotinas, com as nossas práticas, que a gente vai virando pequenas chaves de consciência e alterando, se melhorando, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade com relação a alguma coisa, né? Por exemplo, vamos pegar aqui nesse momento, com tudo que está acontecendo, com todos esses olhares que as pessoas estão fazendo para a nossa região, e não só nossa região, mas com relação às enchentes, né? E eu já falei em umas lives passadas sobre o campo emocional, né? O que a água representa é esse nosso campo emocional, que o rio também representa de forma espiritual as veias, né? Então, por que a enchente ela vem? Ela vem para fazer essa purificação. Então, por que não nós, falando dessa interligação dos campos energéticos, da egrégora que forma aqui, por que não nós, a gente começar já a fazer a nossa lição de casa e olhar e parar pra gente? Parar e olhar para a gente. Às vezes, falar de vida consciente pode assustar ou pode incomodar, porque traz responsabilidade, né? Começa no lixo que eu descarto, né? Ou quando eu saio e não jogar lixo na rua, não passar por alguém e, em vez de olhar de forma sisuda, conseguir olhar nos olhos da pessoa e dar um sorriso. Às vezes pode transformar a vida daquela pessoa apenas com um sorriso, apenas com um olhar no olho, que as pessoas estão perdendo essa conexão. Fala-se muito em conexão, mas na prática é um ganha-ganha, não é uma conexão verdadeira. A essa fica uma reflexão bem pontual, se o que você fala que é conexão realmente é conexão. Porque conexão não precisa ser falada, ela acontece, você sente ali na hora. Então, é um momento de a gente realmente fazer essas pausas em casa e dar essa olhada. E o que eu posso fazer a partir disso? O que eu consigo melhorar, né? Sabendo que eu tenho essa vida. Cada um de nós vai ter uma jornada, ou alguns chamam de propósito, alguns dizem que é a nossa essência caminhando na Terra. Então, várias nomenclaturas a gente pode falar, ou que eu vim evoluir, né? Mas cada um de nós vem com habilidades diferentes, né? Como as que eu tenho, como as que você tem na sua casa. E como eu faço isso para desenvolver de forma mais consciente e até inclusive em trabalho, né? Ou perante a minha família. Às vezes as relações familiares, elas trazem bastante conflito, porque normalmente vem nesse núcleo que a gente reencarna,
normalmente vem pessoas que têm lições a aprender umas com as outras, e por isso que elas vêm juntas, né? Então, esses atritos que acontecem, às vezes, são para o nosso aprendizado. E o que eu tiro a partir disso? Quando eu me pego olhando para as minhas relações e vejo que tenho esses atritos, qual é a parte da pessoa e qual é a minha parte? Como eu lido com isso? E também pensando aqui, né, vamos falar mais localmente, de uma região aqui que a gente sabe que teve os conflitos da guerra, mas esses conflitos a gente vem trabalhando, pelo menos eu desde que cheguei aqui na cidade, a gente vem trabalhando e vem limpando, né, energeticamente falando. Então, o que eu em casa e vocês nas suas casas podem fazer para cuidar? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando diz com esse honrar a ancestralidade, né? Que eu sou uma pessoa que fala bastante, inclusive, mas eu falo de forma consciente, que é honrar, mas sabendo que eles estão lá, eles já foram. Não é honrar trazendo eles. A gente não pode pensar neles enquanto eles estão aqui, porque é o nosso pensamento, nosso sentimento cria conexão. E às vezes você acaba atraindo e trazendo esse peso de novo. E desarmonia, né? Às vezes a gente fala que o ente querido é um obsessor, e às vezes você acaba sendo obsessor do ente querido, quando você honra demais de forma equivocada. Então a gente olhar para eles, honrar e dizer, opa, ok, sei de onde vim, tá tudo certo, mas deixa eles lá atrás, né, que eles já passaram por tudo, tá tudo certo. E foca para frente, mas foca para o presente, na tua integralidade e na tua vida, sempre no aqui e agora, vivendo o teu hoje. Aí sim, você começa a dar essa permissão para você, abandona também, e a gente não se conecta mais com essa energia do passado. Então é a gente também aprender a selar passado, porque senão a gente fica rememorando, né? E essa questão, desculpa, quase derrubei vocês. Essa questão de rememorar, até me veio aqui agora, e acho que é bem importante falar também sobre essa rememoração e sobre essa honra dos antepassados, que, por exemplo, eu acho que nos orientais, eu não lembro se é japonês ou chinês, não vou lembrar agora, mas que se faz bastante, então, essa honra, e se abre ali e fica rezando para eles todos os dias ali, né? Então é como se eles tivessem, até, se vocês já viram os filmes, né? Dorama, acho que falam, colocam até os quadros e ficam ali naquela honra. Então, o que normalmente, inclusive, acontece? Você vem renascendo por essa honra, essa linha energética vai ficando cada vez mais forte, e vocês vêm sempre quase na mesma família. E daí, pensando nessa vida mais consciente na Terra, nessa vida mais evolutiva, a gente precisa aprender também a se desapegar disso, que eu falei que foi o rompimento ali com o passado, porque a gente tem que passar por múltiplas culturas, até porque daí isso é uma forma de aprendizado sobre os preconceitos que a gente tem internos. E eu acho muito bonito isso aqui na nossa região, na nossa cidade, porque nós somos muito misturados. Eu sempre brinco
Podem ver depois nas publicações aí, que eu falo que a gente parece o barco de Noé, que veio um parzinho de cada bichinho pra cá. Porque misturou bastante, né, as religiões, as etnias. E isso, pelo menos para mim, é muito positivo, porque ver o diferente, mas ver o diferente também como um igual e como uma parcela minha, e entender que é uma parcela minha porque eu sou um outro você, né? Ou afinal todos somos um, é muito bacana. Então hoje eu tô aqui, né? Sou de União da Vitória, nasci aqui no Brasil, mas eu já vi vidas minhas como cigana na Índia, já vi na França, já vi uma na Sibéria, já vi uma na América do Norte, já vi uma na Polônia, já vi outra no Brasil, mas lá na região de Palhoça, para onde eu morava antes, então aquela região toda eu já conhecia. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui. Não lembro agora, mas olhe quantos lugares que eu já passei, né? Quantas culturas. E isso que eu relatei bem pequeno, porque são poucas lembranças, né? Mas é para todos nós fazermos isso. Então, a gente olhar e honrar essa ancestralidade é honrar da onde a gente veio, respeitar a história deles, né? Mas também dar esse final, né? Já se finalizou, entender que você tem a tua vida, porque senão você fica carregando peso que não é teu. E a intenção é que você tenha uma vida mais leve, mais plena e que você sempre vá mais para frente do que eles. A nossa missão de quem está aqui agora é sempre alçar um voo maior. E você já alçou esse seu voo? Você já conseguiu dar esses pequenos passos mais conscientes na tua vida? E quando eu falo justamente sobre essa vida consciente na Terra, não precisa ser difícil, né? Pode ser justamente no dia a dia, de quando eu saio, né? Eu sempre falo que eu às vezes vou tomar um chimarrão Beira-Rio, quando tem sol de preferência, e sair com uma sacolinha, e porque tem pessoas inconscientes soltas por aí ainda, mas se eu volto para casa com uma sacolinha cheia de lixo, eu já fiz a minha parte. Então, é cada um e criando essas... Se todos fossem conscientes, óbvio que eu, Charlene, não, quando saísse, não ia precisar carregar uma sacolinha para fazer um recolhimento. Mas entendo que nesse momento a gente está com pessoas com graus evolutivos diferentes. E nós que estamos buscando isso, essas pequenas, né? Essas pequenas alterações de consciência, buscando essa vida mais leve, buscando essa felicidade interior, né? Essa paz. Talvez a felicidade interior seja essa paz de espírito. A gente pode fazer pequenas atitudes, sim, mas conscientes. E como eu falei do alçar o voo, me veio aqui muito forte algo. E vocês sabem que eu faço conduções, né? Então, desde 2018 eu faço conduções e me dedico bastante ao estudo e às práticas espirituais. Então, com a permissão de vocês, né, quero fazer um convite para que nesse lugar que você está, se você está em pé, espero que você se sente, né, fique confortável, assim como eu já estou. E que você tire agora um momento. Feche os olhos
Eu também vou fechar aqui porque eu conduzo de olhos fechados, que eu vou junto. E normalmente eu demoro uns segundinhos a mais que vocês para voltar, porque eu sou a última, né? Eu sou o que fecha a porta. Então tenham paciência sempre comigo. Quando vocês voltarem e verem que eu ainda tô de olho fechadinho ali, eu ainda tô descendo. E dá uma diferença aí entre eu e vocês aí sempre. Mas fazer o convite então para que vocês fechem os olhos nesse momento. E na respiração, que eu vou fazer pelo nariz e soltando também pelo nariz. E cada vez vou me aprofundando mais. E cada vez que eu aprofundo mais para dentro de mim. E eu vou respirando e levando essa respiração para todo o meu corpo. E também vou me conectando. E você vai se conectando à minha voz. É ela que te leva e é ela que te traz. E você vai vindo, se conectando na minha voz. E ao mesmo tempo respirando e acalmando o corpo, relaxando, se sentindo seguro e confortável. Seguro e confortável. E nesse momento eu te faço um convite para que juntos a gente atravesse um túnel de luz. E vamos atravessando esse túnel. E atravessando esse túnel, onde luzes coloridas perpassam o nosso corpo, nos harmonizando e nos preparando. E a gente vai calmamente atravessando sem pressa, sentindo, percebendo, dando as permissões necessárias. E ao chegar do outro lado, uma vegetação leve nos recebe e vamos caminhando. E essa vegetação vai ficando mais arenosa, terra avermelhada, uma terra avermelhada. Você vê o céu azul, azul, azul. Um sol que brilha, mas não queima, mas te alimenta. E a gente vai caminhando e subindo, caminhando e subindo, caminhando e subindo por esse chão avermelhado, meio arenoso, meio íngreme. E vamos indo cada um no seu tempo. E já percebendo como é essa subida. Mas que eu dou conta.
Você dá conta. Você dá conta. E vamos subindo. Logo ali na frente está o topo, o cume. E sem perceber o tanto que caminhou, estamos lá em cima. Chegamos lá em cima, seguros, uns mais ofegantes. E quando você olha para baixo, você vê que é um grande cânion. Agora você entendeu onde você está. Agora você viu a altura que você caminhou sem perceber e o quanto você subiu e o quanto você se elevou. Então sorria. Sorria para você mesmo. E agora eu vou te fazer um convite muito especial. Um convite muito especial para um ato de fé e de coragem. Um ato de fé e coragem. Sim, um ato de fé e coragem. Convite é para que você solte tudo que não precisa mais e se jogue na sua vida. E nesse momento, você se joga na sua vida. E você se joga nesse cânion. Coragem, um ato de fé e coragem. E quando você se joga, você sente todo o peso sendo liberado. E você não cai, porque quando você vê, ela chegou. E está te levando por grande voo. O grande voo da consciência da tua vida. Então permita que ela te mostre e tenha seu voo. Nas asas dela. Vão passando cenas e mais cenas. Você vai absorvendo, sentindo, recebendo
tudo que é necessário, apenas o necessário nesse momento. Consciência pode vir via intuição, visão, alguém falando, um cheiro, uma lembrança, muitas formas de acontecer. Último sobrevoo. E ela te deixa lá embaixo. Em terra firme. Em terra firme. Em terra firme. E você avista o túnel logo à frente. Você avista o túnel ali na frente. E eu já estou ali na porta a te receber. E assim vamos passando novamente pelo túnel. Novamente pelo túnel. Que vai fixando o que é necessário na tua alma divina. E o que for para você trazer de informação, você terá acesso. E vamos passando, retornando. E na respiração, voltando à consciência. Uma respiração funda, voltando à consciência. Duas respiração funda, trazendo para o corpo. Terceira respiração, trazendo para a vida. E retornando. Retornando. Cada um e todos. Cada um e todos retornando. Espero do fundo do coração que tenham feito uma boa viagem e alçado grande voo e conseguido acessar essa consciência necessária, porque é quando a gente dá essas subidas que a gente consegue vislumbrar esses detalhes que às vezes fazem diferença no nosso dia a dia e que a gente tem essa necessidade, porque a alma busca. A gente internamente, mesmo que às vezes a gente não saiba dar nomes, a alma ela tem essa vontade e ela busca. Então, se depois alguém quiser mandar mensagem, vocês que se conectaram aqui, ou quem for acessar depois e realizar e quiser compartilhar comigo
Eu não falei qual o animal que vocês alçaram o voo, até para deixar a percepção de vocês, né, não ser uma indução e sim ser um aspecto verdadeiro. E isso é muito importante nessas vivências. Isso é muito mais que uma experiência. Isso daqui vocês vivenciaram no campo astral e campo espiritual. Sempre para quem se permite, quem abre mente e coração e se permite a vivenciar e a dar esses saltos que a gente pode e deve sempre fazer. Eu fico muito feliz quando eu faço isso, porque eu vou junto, né? E saber que mais pessoas acessaram e conseguiram também dar esses pequenos, grandes saltos no escuro da nossa vida e criar mais consciência para que essa vida aqui na Terra seja algo muito especial. Gratidão a todos vocês que estão me acompanhando, a todos que vão entrar aqui e fazer, e continuem fazendo. Quarta-feira que vem eu entro ao 12:30. Mas na segunda-feira, 7h15, eu acho que é 7h15, 7h30, a Maria Cris entra. Então ela de manhã, eu vou ser na hora do almoço. E estão convidados desde agora. Até mais, gratidão.